Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Fio a Fio Crochê. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês o passo a passo aqui dessa sandalinha. É a sandalinha sapinho. No vídeo anterior, pessoal, eu já fiz uma sandalinha de bichinho, que foi aqui a girafinha. Então, eu tô pensando em fazer uma coleção de sandálias de bichinhos. O que vocês acham? Se vocês quiserem, pessoal, é só deixar aí nos comentários que eu faço mais sandalinhas assim de bichinho. E aproveitando, vocês já deixem aí nos comentários qual bichinho vocês gostariam que eu fizesse a próxima sandalinha. Então, vou aguardar aí os comentários de vocês e o bichinho que tiver mais comentário, vai ser o que eu vou gravar no próximo vídeo que eu for fazer a sandalinha de bichinho. E essa sandalinha aqui, pessoal, ela mede 10 centímetros e vai servir para um bebezinho de 3 a 6 meses, dependendo do pé do bebê. Com detalhezinho de velcro, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse meu aqui não tá abotoado ainda, porque eu tô esperando secar bem aqui a cola, ó. Então, tem o detalhezinho de fechar aqui com velcro, ó. Bem fácil de calçar o bebê. E pra gente fazer assim, pessoal, essa daqui ainda tá sem o sapinho, ó, porque a carinha do sapinho eu faço separada. Inclusive, vou deixar depois aqui na descrição, né? Porque eu ainda vou gravar aqui a carinha do sapinho. Então, eu vou deixar, depois que eu postar o vídeo do sapinho, eu volto aqui nesse vídeo e deixo o link aqui na descrição pra quando vocês forem fazer a carinha do sapinho encontrar facinho aqui na descrição. Ó, depois é só colar e vai ficar prontinha aqui a sandalinha de sapinho. Aí, pessoal, pra gente fazer aqui a nossa sandalinha, né? Nós vamos precisar do velcro, nós vamos precisar de cola, né? Que é pra colar o velcro. Vamos colar também a solinha de feltro, que a gente vai precisar de solinha de feltro ou de EVA, ou de manta de espuma que vocês costumam trabalhar, né? Que é pra colocar entre uma solinha e outra. A linha utilizada pra fazer essa parte e pra fazer a solinha, pessoal, foi essa linha aqui. A cor 7563 é a cor Chantilly, a Tex 378. E para fazer a carinha do sapinho, fazer essa parte verde aqui, eu perdi a embalagem aqui, pessoal, mas a Tex dela é a mesma. A Tex dela é 378, só a numeração da cor que eu não vou conseguir passar para vocês. Mas aí, quando vocês forem fazer, vocês pegam um verde aí que lembre mais cor de sapo, né? De sapinho, geralmente as pessoas fazem mais os sapinhos verdinhos, né? Então, só vocês pegarem uma cor com a Tex 378, que lembra o sapinho, e fazer. E a agulha utilizada, pessoal, foi essa agulha aqui, 1,75, mas quem tem o ponto muito grande, muito folgado, pode fazer com a 1,50. Vamos precisar também de uma agulha de tapeceiro e tesoura para arrematar as pontas. E antes de seguir aqui com o nosso passo a passo, pessoal, eu quero mandar beijos, né, para Janaína Amaral, a Renata Soares, a Bibi Miller Bastos, a Helene Rangel, a Francisca Pereira e a Tânia José, que são as pessoas que começaram a fazer parte aqui do nossos membros da comunidade aqui do canal. Então, se vocês quiserem vídeos exclusivos, é só vocês assinarem lá a comunidade do canal, né? Fazer parte, ser membro aqui da nossa comunidade, que todo mês eu tô postando um vídeo exclusivo para os membros aqui da nossa comunidade aqui no canal. Então, é isso, pessoal. Vamos agora para o passo a passo aqui da nossa sandalinha de sapinho. Aí, aqui, pessoal, como de costume, eu já faço logo as solinhas, né? Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo aqui dessas solinhas. É a solinha tripla falsa 10 centímetros. Aí, depois de prontas as nossas solinhas, nós vamos deixar ali de lado e vamos começar a fazer aqui a parte de cima. Para começar, nós vamos deixar aqui um pouco de linha, mais ou menos desse tanto. Ó.
Então, deixa aqui um pouco de linha. Agora, nós vamos fazer aqui o nosso nó inicial. E vamos fazer aqui, pessoal, 24 correntinhas. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui as 24 correntes. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Vou pular a primeira, segunda, vou vir aqui na terceira corrente e vou fazer um ponto baixo. Vou colocar um ponto baixo em cada correntinha aqui. Até chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez. Fiz aqui, pessoal, a minha carreira de ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira. Vou fazer uma correntinha, viro. Aqui, a gente vai fazer um aumento. Eu vou colocar entre o primeiro e o segundo ponto, vou colocar um ponto baixo. Agora, pessoal, a gente vai fazer os pontos baixos inserindo a nossa agulha aqui dentro do ponto, ó. Se vocês repararem, tem uma alcinha aqui na horizontal e fica duas na vertical. Então, a gente vai inserir a nossa agulha entre essas três perninhas de linha, ó. Tô fazendo esse ponto, o ponto baixo desse jeito, pessoal, porque ele fica mais firmezinho, não precisa passar nada pra modelar. Depois, a gente modela só com a mão mesmo, que ele já fica bem firmezinho, ó. E, além do mais, que ele é mais bonito que o ponto normal também, o ponto baixo normal. Então, agora, a maioria das minhas sandalinhas, tô utilizando esse ponto. Olha como que fica, pessoal. É o ponto baixo, só que inserindo a agulha aqui, ó, no meio do ponto, e não entre um ponto e o outro. Aí, a gente vai fazer desse jeitinho aqui, até chegar aqui no finalzinho. Aí, aqui, pessoal, finalizando a segunda carreira, o nosso último ponto tem que ser aqui nessa correntinha, ó. Que a gente pulou duas correntinhas para iniciar a primeira carreira, então, na correntinha que tá aqui, essa primeira aqui de cima, nós vamos fazer o nosso último ponto aqui da carreira. Ficou desse jeitinho aqui a nossa segunda carreira. Terceira carreira, mesma coisa, faço uma correntinha, viro, faço o meu aumento aqui no início. E agora, já vou aqui inserindo minha agulha dentro do ponto. E fazendo aqui meus pontos baixos, colocando um ponto baixo em cada ponto até finalizar a carreira. Pessoal, uma dica, quem tem o ponto muito apertado, é melhor tentar fazer o ponto baixo um pouquinho mais folgadinho para vocês conseguirem inserir a agulha aqui no meio do ponto, ó, dentro do ponto. Porque se vocês fizerem muito apertado, na hora de inserir, vão ter dificuldade. Então, é melhor deixar ele um pouquinho mais folgadinho, para conseguir inserir a agulha na hora de fazer aqui o ponto baixo. Então, vamos fazer assim, até chegar aqui no finalzinho, que é na correntinha que a gente fez para iniciar a carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a terceira carreira, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer um ponto aqui naquela correntinha que a gente fez para iniciar a carreira. É aqui que vai ser o nosso último ponto. Quarta carreira, vou fazer uma correntinha, viro. Aqui nessa quarta carreira, eu não vou fazer o aumento, eu já venho aqui no meu segundo pontinho, inserindo a agulha aqui dentro do ponto, e vou fazendo aqui um ponto baixo em cada ponto, até finalizar aqui a carreira, que é aqui na correntinha. Aí, aqui, pessoal, finalizei a quarta carreira aqui na correntinha, igual eu falei pra vocês, igualzinho a gente finalizou a terceira carreira. Aqui, pessoal, chegando aqui, nós vamos fazer uma correntinha, né? E vamos cortar a linha, deixando um pedaço assim, ó. Então, eu corto a linha e depois puxo, deixando um pedaço. Agora, nós vamos virar aqui, ó, tá? A gente finalizou a carreira aqui, né? Então, nós vamos virar o nosso trabalho assim.
Aí, nós vamos contar aqui a partir do primeiro ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Aqui nesse oitavo ponto, eu vou amarrar a minha linha. Deixa eu só contar que isso tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, ó. Inserindo a agulha dentro do ponto. Venho aqui, puxo. Não precisa deixar pedaço grande aqui. Esse pedacinho aqui que a gente tá amarrando, a gente já vai esconder ele entre os pontinhos aqui. Então, venho aqui, puxo, ó. Faço um nozinho. Agora, nós vamos vir aqui no mesmo pontinho que a gente amarrou a linha. Vamos puxar e fazer uma correntinha. Agora, nós vamos vir aqui no próximo ponto, inserindo a agulha dentro do ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou vir aqui, mais um ponto baixo, ó. Essa ponta de linha aqui foi a que a gente amarrou, a gente já tá escondendo ela aqui entre os pontos, para não ficar essa ponta para arrematar depois. Aí, pessoal, esqueci de falar aqui para vocês. A gente vai contar aqui, ó, da correntinha, vamos contar aqui, ó, que ela é um ponto, né? Então, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, aqui no oitavo ponto, eu vou marcar, porque eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui nesse oitavo ponto. Aí, eu marquei aqui, né, pessoal? Agora, é só ir fazendo aqui um ponto baixo em cada ponto, até chegar aqui no pontinho marcado. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui até chegar no pontinho marcado, retiro aqui, né, a linha que tava marcando. Essa ponta de linha aqui que sobrou, né, que a gente escondeu aqui entre os pontos e sobrou esse pedacinho aqui, pode cortar. Agora, aqui, pessoal, que eu fiz o meu último ponto, aqui eu faço uma correntinha, puxo, ó, corto a linha, puxo, viro meu trabalho assim. Pra ficar mais seguro, eu venho nesse outro pontinho aqui, ó, puxo sem apertar, né? Ó, e faço uma correntinha e aperto. Depois, a gente vai esconder entre os pontos essa outra pontinha de linha. Feito isso, agora, nós vamos pegar aqui nossa linha, deixar um pouco de linha assim, igual a gente deixou lá no início, ó. Deixo um pouco de linha e vou fazer aqui o nó inicial. E vou fazer 9 correntinhas, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, eu fiz aqui as 9 correntinhas. Aí, a gente vai pegar aqui, ó, desse jeitinho. Vamos pegar e vamos vir aqui no primeiro ponto, ó, inserindo a agulha dentro dele. Ó, venho aqui e faço meu primeiro ponto baixo aqui, ó, no primeiro ponto. Vou no próximo, faço, ó, inserindo a agulha dentro do ponto, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Em cada pontinho, vamos colocar um ponto baixo. Aí, a gente vai fazer assim, ó, e eu já tô escondendo aquele pedaço de linha entre os pontos, o pedacinho de linha que a gente finalizou aqui. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto até chegar aqui na correntinha. Aí, aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, o nosso último ponto tem que ser aqui naquela correntinha que a gente fez pra começar a carreira anterior, porque ela é como se fosse o nosso primeiro ponto lá da carreira anterior. Então, ficou desse jeitinho aqui. Agora, aqui, pessoal, nós vamos fazer 10 correntes. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Fiz as 10 correntes, vou pular a primeira, segunda, venho aqui na terceira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Em cada correntinha dessas, nós vamos fazer um ponto baixo, ó, até chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui os pontos baixos, né, nas correntinhas. Chegamos aqui, tá o nosso primeiro ponto aqui dessa carreira, né? Então, aqui eu vou colocar, ó, um ponto baixo. Então, venho aqui, coloco um ponto baixo. Venho no próximo ponto aqui, inserindo a agulha dentro do ponto, agora nós vamos fazer pontos baixíssimos, ó. Puxa desse jeitinho aqui, ó. Insiro minha agulha dentro do ponto, puxo e já passo aqui. São pontos baixíssimos. Um ponto em cada um desses pontinhos aqui. Ó. Vou aqui no próximo. Mais um nesse aqui. E aqui no nosso último ponto aqui, nós vamos colocar um ponto baixo. Coloquei aqui o ponto baixo, agora já vou aqui na minha primeira correntinha que tem aqui. Ficou bem apertadinha, ó. E vou colocar ponto baixo. Vamos seguir aqui, pessoal, com um ponto baixo em cada ponto, até finalizar aqui a carreira. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, a minha primeira carreira dessa parte. Segunda carreira, vamos fazer uma correntinha. Faço aqui uma correntinha, viro. Faço um aumento aqui no início, ó. Entre um ponto e o outro, eu coloco um ponto baixo. E agora, eu sigo aqui, inserindo a agulha dentro do ponto, fazendo aqui meus pontos baixos. Em cada pontinho, vamos colocar um ponto baixo. Até chegar aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, nesse último ponto baixo. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos baixos até aqui no meu último ponto. Agora, a gente vai trabalhar assim, pessoal. Aqui, ó, nesses buraquinhos aqui, se vocês perceberem, tem uns buraquinhos, né? Então, nós vamos inserir a agulha aqui, ó, que é no mesmo lugar onde a gente fez os pontos baixíssimos. Ó. No mesmo pontinho que a gente fez os pontos baixíssimos, a gente vai fazer agora esses nossos pontos baixos. A gente vai esquecer que fez a carreira de ponto baixíssimo aqui, né? Que a gente fez esses pontos baixíssimos. Vamos esquecer eles, ó, e vamos pegar desse jeitinho e vamos fazer aqui pontos baixos. Em cada um desses buraquinhos aqui, ó, que fica, nós vamos colocar um ponto baixo. Ó. Então, sigo aqui colocando meus pontos baixos. Por cima dos pontos baixíssimos. Ó. Até aqui onde a gente fez o nosso último ponto baixíssimo. Agora, chego aqui no meu primeiro ponto baixo, né? Desses aqui das correntinhas. E já vou fazendo aqui os nossos pontos baixos. Agora, é só seguir aqui, pessoal, fazendo um ponto baixo em cada ponto até finalizar aqui a nossa carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando essa carreira, eu venho aqui na correntinha e faço aqui meu último ponto. Depois, eu faço aqui uma correntinha, viro, faço o meu aumento aqui no início. E depois sigo aqui nos próximos pontos,
colocando um ponto baixo em cada ponto, até finalizar aqui a nossa terceira carreira aqui dessa parte. Ó, vamos fazer até chegar aqui na correntinha que a gente fez para iniciar a carreira anterior. Então, vou fazer até chegar aqui e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, finalizei aqui a minha terceira carreira. Agora, a gente vai pra nossa quarta carreira. Vamos fazer assim, ó. Vou fazer uma correntinha, viro, faço o meu aumento aqui no início. Essa correntinha, pessoal, é como se fosse o meu primeiro ponto, então, eu conto com ela. Então, aqui eu já tenho 2 pontos. Venho aqui no próximo. Faço o terceiro ponto. Venho aqui no próximo, né? Faço o quarto ponto. E aqui, o quinto ponto. E aqui, pessoal, nesse próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Ó, então, eu fiz uma correntinha, 4 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou fazer 32 correntinhas. Aí, eu fiz aqui, pessoal, as 32 correntes. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Vou pular a primeira, venho aqui na segunda, pegando só nessa alcinha aqui de cima. E vou fazer ponto baixíssimo. Em cada alcinha aqui dessas correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Ó. Aí, nós vamos fazer assim até chegar aqui nessa primeira correntinha que a gente fez. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui os pontos baixíssimos, ficou desse jeitinho. Agora, a gente vai vir aqui nesse nosso próximo pontinho, ó, não pulo nenhum ponto, só venho aqui no próximo. E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui no próximo e faço um ponto baixo, inserindo a agulha dentro do ponto. Agora, a gente vem para esse lado aqui, conta aqui a partir da correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos fazer pontos baixos até chegar aqui no 8º ponto. Vou marcar aqui. Ó, eu marco aqui o 8º ponto, agora volto pra cá. E vou fazer aqui, pessoal, um ponto baixo em cada ponto, até chegar aqui nesse pontinho marcado. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos baixos até chegar aqui no pontinho marcado, já posso retirar. Agora, a gente vai vir aqui no próximo pontinho e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui 7 correntinhas, já fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7. Fiz as 7 correntinhas, pulo a primeira, venho aqui na segunda e faço um ponto baixíssimo. Em cada correntinha aqui, né, nessas alcinhas aqui de cima, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, ó. Fiz o ponto baixíssimo, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e venho aqui nesse próximo, faço um ponto baixo. Ó, em cada pontinho, faço um ponto baixo, até finalizar aqui a nossa quarta carreira, ó. Venho aqui na correntinha e faço aqui meu último ponto. Agora, eu vou cortar minha linha, não precisa deixar um pedaço grande, mais ou menos desse tamanho aqui, que é pra gente fazer o arremate depois lá atrás da solinha. Aí, aqui, pessoal, ó, então, eu cortei a linha aqui, agora eu não puxo, ó. Eu retiro aqui a minha agulha, venho aqui, pego a linha verde, venho aqui, ó. E faço aqui, ó, puxo passando desse jeitinho aqui. Pego a pontinha da linha verde que eu deixei, que eu peguei, né? Venho aqui e faço um aumento. Ó, faço um aumento aqui no início da carreira, né? Fazendo um ponto baixo
entre o primeiro e o segundo ponto. Agora, deixo aqui a pontinha da linha livre ali, né? E agora, vou aqui nos pontos, inserindo a agulha dentro do ponto, fazendo aqui os pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto aqui, ó. Aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, ó, pegando as duas alcinhas dele, faço um ponto baixo aqui também. Aí, chegando aqui, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, já tem os buraquinhos aqui, né? Aí, a gente vai fazer pegando, ó, essas duas alcinhas do ponto, ó, que a outra fica mais aqui atrás, ó. Então, são essas duas alcinhas que a gente vai fazer aqui nossos pontos baixos, ó. Sempre pegando as duas alcinhas aqui do ponto. Aí, em cada um deles, nós vamos colocar um ponto baixo, ó. Chegando aqui na pontinha, pessoal, a gente vai aqui, ó, nesse pontinho aqui, nós vamos colocar 2 pontos no mesmo lugar, que é a voltinha aqui da ponta, né? Então, tem que ter mais ponto. Então, no mesmo lugar, faço aqui 2 pontinhos. Venho aqui nesse outro aqui, ó, se vocês observarem, também aqui tem os buraquinhos. Ó, aí, nesses buraquinhos aqui, ó, nesse primeiro aqui, desse outro lado, nós vamos colocar 2 pontos também, que é pra não virar assim a nossa pontinha. Se o ponto de vocês for muito apertado, também pode até colocar 3 em um e 2 no outro. Aí, aqui, pessoal, ó, sigo nos outros, colocando um ponto baixo em cada pontinho, ó. Esse meu outro aqui ficou apertado. Ó. Pegando desse jeitinho aqui. Aí, fica essa parte aqui da outra cor assim mesmo. Ó. Aí, eu venho aqui. Faço mais um ponto baixo. Agora, já pulo aqui, ó, pro primeiro ponto baixo que tem aqui. Ó. Já venho aqui e já vou fazer aqui meu ponto baixo. Agora, pessoal, é fazer até finalizar a carreira. Vamos colocar um ponto baixo em cada ponto aqui, inserindo a agulha dentro do ponto, ó. Vamos seguir. Quando chegar aqui nessa tira maior, a gente vai fazer igualzinho a gente fez aqui na tira pequena. Do mesmo jeitinho que eu mostrei aqui pra vocês, vocês vão fazer aqui também nessa tira grande, ó. Dar a volta nela até chegar aqui na correntinha. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz toda a carreira de um ponto baixo, né, contornando tudo até chegar aqui na correntinha. Agora, a gente vai fazer assim, ó, viro, venho entre um ponto e o outro. Agora, a gente vai trabalhar inserindo a agulha entre um ponto e o outro, ó, nesses buraquinhos, e não no meio do ponto. Então, eu venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. Ó, a gente vai fazer pegando as duas alcinhas do ponto. Aqui a nossa carreira de acabamento. Então, em cada pontinho, nós vamos colocar um ponto baixíssimo. Não precisa aumento e nem diminuição, é ponto sobre ponto, ó. Aí, pessoal, a gente vai fazer a volta todinha aqui, ó. Segue aqui até chegar aqui na correntinha. Aí, aqui, pessoal, finalizei aqui a minha carreira de ponto baixíssimo, né? A carreira de acabamento ficou desse jeitinho aqui. Depois, só corta a linha, não precisa deixar pedaço grande, um pedaço suficiente pra fazer o arremate depois lá atrás da solinha. Aí, quando a gente for fazer o outro pezinho, pessoal, a única diferença vai ser
aqui nessas tirinhas aqui de trás, ó. Vocês vão repetir toda essa primeira parte até a terceira carreira aqui. Aí, quando for fazer a quarta carreira, que é a carreira que tem as tirinhas, aí vai ter essa pequena diferença. Nesse, a gente fez primeiro a tira grande, depois a tira pequena, né? A tira com 32 correntinhas e a tira com 7 correntinhas. Quando a gente for fazer esse outro, aí a gente faz primeiro a tira com 7 correntinhas e depois a tira com 32 correntinhas. Aí, depois que fez a quarta carreira, é só fazer a parte verde, né? A carreira de ponto baixo e depois a carreira de ponto baixíssimo, igualzinho a gente fez no outro pezinho. Então, a diferença é só isso, pessoal. O resto é tudo igualzinho, faz num pezinho, faz no outro. A diferença tá nas tirinhas aqui, que vai abotoar atrás do pezinho. Que é só trocar de lugar as tirinhas e tá resolvido. O passo a passo é o mesmo, é só trocar de lugar as tirinhas. Aí, aqui, pessoal, é só fazer essa carreira de ponto baixo e a carreira de ponto baixíssimo, contornando aqui, ó. Igualzinho a gente fez nessa outra aqui, faz a carreira de ponto baixo e depois a carreira de ponto baixíssimo. Aí, depois eu vou mostrar nesse outro aqui, essa parte aqui que eu já fiz nesse pezinho aqui. Então, eu vou finalizar aqui, essa daqui, fazer a carreira de ponto baixo e a carreira de ponto baixíssimo aqui, e depois volto pra gente fazer nesse pezinho aqui, essa parte aqui que eu já fiz nesse outro aqui. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui no outro e ficou desse jeitinho aqui. Aí, quando a gente for costurar na nossa sandalinha, lá na solinha, a gente vai virar, porque esse lado aqui com esse acabamentinho aqui, ó, que vai ficar pra fora do pezinho, né? Assim, pra fora da sandalinha. E esse outro a gente vira também. Aí, esse pezinho vai fechar pra cá e esse outro fecha pra cá, formando o par. Agora, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz essa outra parte aqui da frente. Nós vamos fazer assim, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, e vamos contar essas alcinhas aqui das correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marco aqui na 9ª alcinha aqui da correntinha. Viro aqui pra esse outro lado, conto a partir dessa correntinha aqui, ó, da alcinha dessa correntinha aqui. Ó, que aqui a gente fez o nosso primeiro ponto baixo da primeira carreira dessa parte aqui, né? E tem aquelas duas correntinhas que a gente pulou. Então, nessa que tá aqui, pertinho que a gente fez o primeiro ponto baixo, a gente conta a partir dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, nós vamos amarrar a nossa linha pra gente começar a fazer aqui a parte da frente. Deixa eu desenrolar aqui um pouquinho da linha. Nós vamos puxar um pouco, pessoal, vamos deixar um pouco de linha, que é pra gente não ter que tá amarrando linha depois e ter mais ponta ainda pra arrematar. Então, eu deixo um pouco aqui de linha. Amarra aqui, ó. Agora, a gente vai fazer assim, ó, nessa mesma alcinha aqui que eu amarrei a minha linha, puxo, faço uma correntinha. Venho aqui na próxima, mais uma correntinha. E a gente vai trazendo essa linha aqui pra escondendo ela aqui entre os pontos, né? Que é pra ela vir pra esse outro lado aqui, que é o lado que a gente vai fazer depois a carreira de acabamento. Aí, aqui, a gente vai fazendo um ponto baixo em cada alcinha aqui dessas correntinhas, até chegar aqui nessa que a gente marcou. Então, venho aqui, faço um ponto baixo. Contando com a correntinha, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pontos contando com a correntinha. Próxima carreira, faço uma correntinha, viro, já venho aqui no meu próximo ponto e vou fazer aqui meu ponto baixo. Essa
Segunda carreira tem a mesma quantidade de pontos da primeira, que eu conto com a correntinha, então são 7 pontos aqui também, ó. Que a correntinha é o nosso primeiro ponto da carreira, então tem que contar com ela. Ó, meu último ponto tem que ser na correntinha, ó. Finalizei segunda carreira, terceira carreira, a mesma coisa. Faço uma correntinha, viro, venho aqui no segundo pontinho e já vou fazendo aqui meus pontos baixos, inserindo a agulha dentro do ponto. Essa terceira e a quarta carreira vai ser igualzinho essas outras que a gente já fez. Um ponto em cada pontinho, não tem aumentos e nem tem diminuições. Então, eu vou fazer aqui a minha quarta carreira, pessoal, e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz a quarta carreira, agora nós vamos fazer 4 carreiras com aumentos. Então, eu faço aqui uma correntinha, viro, já faço meu aumento aqui no início, e depois vou no próximo pontinho aqui, já faço meu ponto baixo, né? E vou colocando aqui um ponto baixo em cada ponto, até finalizar a carreira. Essa quinta carreira aqui fica com 8 pontos, contando com a correntinha do início. A sexta carreira vai ficar com 9 pontos, contando com a correntinha do início, ó. Então, finalizo a quinta, faço uma correntinha e vou fazer a sexta carreira, faço meu aumento. Então, contando com a correntinha do início, essa sexta carreira fica com 9 pontos. Aí, eu faço a sétima, faço o aumento no início, né? Aí, ela vai ficar com 10 pontos, contando com a correntinha do início. E a oitava carreira vai ficar com 11 pontos, contando com a correntinha do início. Então, eu vou fazer aqui a minha sétima e a oitava carreira e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz as minhas 8 carreiras de pontos baixos, né? Fiz 4 sem aumentos e 4 aumentando um pontinho no início de cada carreira. Agora, a gente vai fazer a carreira de acabamento. Vem aqui, ó. E vou fazer ponto baixíssimo aqui, ó. Pegando aqui as alcinhas, ó. Em cada carreira, vamos colocar um ponto baixíssimo. Fazer bem bonitinho esses pontos baixíssimos. Aí, a gente vai fazer, pessoal, até chegar aqui no pontinho da parte aqui da outra cor. Ó. Agora, chego aqui na alcinha, onde eu fiz o ponto, né? E faço aqui um ponto baixíssimo e corto aqui a linha, deixando um pedacinho aqui pra me fazer o arremate. Cortei aqui a linha, pessoal, agora puxo e vou colocar aqui a agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, agora eu venho no mesmo pontinho aqui, puxo aqui pra trás, ó. E agora, a gente vai fazer aqui o arremate. Vou passar minha agulha pra cá. Ó. Embolou aqui, puxo. Aí, eu venho aqui nessas alcinhas. Puxo. Venho aqui nessa, ó, na mesma alcinha e vou fazer aqui um nozinho. Ó, aperto. Agora, escondo aqui nessas outras alcinhas, essa linha. Passando só nas alcinhas aqui, ó. Sem passar a agulha lá do outro lado. Puxo.
Vou passar nessas outras aqui um pouquinho mais acima. Só para ficar mais seguro, né, nosso trabalho. Ó. Puxo e agora eu corto aqui a pontinha. Cortei aqui a pontinha, pessoal, agora a gente vira aqui para aquela linha que a gente deixou, né? E vamos fazer desse lado aqui essa mesma carreira de ponto baixíssimo que a gente fez, ó. Venho aqui, puxo e vou nas alcinhas aqui dos pontos de cada carreira, fazendo aqui um ponto baixíssimo em cada carreira aqui, ó. Aí a gente vai fazer assim até chegar aqui na correntinha que tem aqui, que é aquela correntinha que a gente fez para iniciar a última carreira. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né? Ficou desse jeitinho. Agora, o resto da linha que sobra, a gente não corta, a gente deixa para costurar essa pontinha depois na solinha. Agora, nós vamos vir aqui, ó, deixa eu desembolar aqui minha linha que embolou tudo, aquelas pontas, ó. Nós vamos vir aqui, pessoal, e vamos fazer aqui, nessas alcinhas aqui, pontos baixíssimos, que é a nossa carreira de acabamento aqui. Em cada uma dessas alcinhas, vamos colocar um ponto baixíssimo. Ó. Aqui também, aonde a gente fez os pontos, vamos fazer nossos pontos baixíssimos aqui também, ó. Aí, a gente vai fazer assim, pessoal, até chegar aqui, ó, nessa alcinha aqui dessa correntinha. Fiz aqui, pessoal, a carreira de acabamento, ó, fica um pouquinho encolhido, depois a gente só dá uma esticadinha assim, ó. Aí, chegando aqui, o resto da linha, eu não corto, eu deixo pra costurar essa pontinha na solinha. Aí, a gente vem aqui, pra aquele outro pedaço de linha, que a gente deixou quando terminou a quarta carreira aqui dessa parte, né? Que a gente fez até uma correntinha aqui. Então, aqui, eu desmancho aquela correntinha. Ó. Puxo aqui, desmancho aquela correntinha. Coloco aqui minha agulha. E agora, a gente vira aqui. E vamos fazer a carreira de acabamento aqui, ó. Venho aqui. E vou fazer aqui os pontos baixíssimos. Não é colocando a agulha dentro do ponto, é entre um ponto e o outro. Ó. Aqui ficou duas carreiras de pontos baixos, então, a gente coloca um ponto em cada uma delas. Aí, sigo aqui nas alcinhas, né, das correntinhas. Até chegar... Ó, pessoal, até chegar aqui nessa alcinha aqui dessa correntinha. Aí, aqui, pessoal, fiz a carreira de acabamento aqui, chegando aqui, a linha que sobrou, não corto. Deixo ela pra costurar essa ponta aqui na solinha. Aí, a gente vem aqui pra essa outra ponta de linha, que a gente deixou quando foi fazer as correntinhas pra fazer essa outra parte aqui, né? Vamos vir aqui e vamos fazer aqui pontos baixíssimos também, que é a nossa carreira de acabamento aqui, ó. Aí, a gente vai fazer aqui, vem aqui, até chegar aqui na correntinha.
Chegando aqui, a linha que sobra, a gente não corta, deixa pra costurar essa pontinha na solinha. Aí, aqui, pessoal, fiz a carreira de acabamento, né? Chegando aqui, não corto a linha, uso o restante pra costurar essa pontinha. E ficou desse jeitinho aqui, pessoal. Depois, é só fazer a mesma coisa no outro pezinho, né? Fazer essa parte aqui igualzinho a gente fez nesse. E fazer as carreiras de acabamento também, que esse aqui ainda falta eu fazer aqui, nessas duas partes aqui, a carreira de acabamento. Então, eu vou fazer aqui e volto pra gente montar aqui a nossa sandalinha. Aí, aqui, pessoal, depois de pronto as nossas parte de cima aqui das sandalinhas, né? Agora, a gente vai montar, do mesmo jeito que monta uma, monta a outra. Vocês só vão observar aqui essa parte, que um vai fechar para esse lado, né? E o outro para esse lado aqui, que é para formar o pazinho certinho. Então, vocês vão observar aqui a parte de fechar. E para isso, é só vocês observarem a carreira de acabamento, que ela vai estar sempre para cima, ó. A carreira de acabamento é diferente aqui, ó, dessa parte. Então, se vocês colocarem assim, já vai dar tudo certo. Então, vamos começar a montar aqui a nossa sandalinha. Para isso, vamos pegar a nossa solinha, essa solinha que tem só uma carreira aqui formando a última. Vamos pegar a nossa agulha, vamos colocar aqui, ó. Ela tá dando certinho no meio desses dois pontos, né? Então, eu marco esse aqui, ó. Se vocês observarem, tá no meio. Eu marco esse, e a partir dele eu conto 11 pontinhos e marco. Aí, vou do pontinho aqui do lado, 11 pontos vai ficar um pouquinho abaixo do outro. Então, eu contei 12 pontos e marquei pra ficar certinho. Depois, a partir do ponto marcado, ó, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º ponto, eu marco. Então, desse pontinho para esse são 7 pontos. Desse outro lado, a mesma quantidade de pontos. Depois, eu venho do pontinho aqui, ó, o próximo pontinho, e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º ponto, eu marco. Aqui é a mesma coisa, ó, venho do pontinho do lado do ponto que tá marcado, não conto do ponto marcado, conto do próximo pontinho. 6 pontinhos e marco. Então, ó, desse lado é do mesmo jeito desse outro. Depois, eu conto do ponto marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos e marco. Aqui é a mesma coisa do outro lado, do pontinho marcado, conto 6 pontos e marco. Depois, eu venho do pontinho após o ponto marcado aqui e conto 1, 2, 3, 4. No 4º ponto, eu marco. Desse outro lado aqui, é a mesma coisa. A partir do próximo pontinho, conto 1, 2, 3, 4 e marco. Depois de marcar aqui os lugares que a gente vai costurar a nossa sandalinha, vamos agora costurar ela. Vamos começar pela parte da frente, ó. A parte da frente é essa parte aqui. Vou colocar aqui a minha agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, pessoal, agora a gente vai pegar, ó, observar a carreira de acabamento, né, que vai estar pra cima, e essa outra aqui fica pra dentro da sandalinha. E a gente vai costurar essa parte aqui nesses pontinhos aqui da frente, que deram 11 pontos aqui, ó. Desse ponto que tá marcado até esse aqui, são 11 pontinhos. Venho aqui e vou começar a costurar, ó. Puxo. Venho aqui, ó, desse jeitinho aqui, porque se eu voltar no mesmo pontinho, sai a linha, né? Ó, aqui em cima eu saio no mesmo lugar. Ó. Venho aqui no mesmo lugar. Pegando aqui o último ponto baixíssimo, ó. Nossa agulha tem que sair entre as duas alcinhas aqui do último ponto baixíssimo. Só ter cuidado aqui pra não rachar a linha, né? Ó. Venho aqui, puxo,
vou voltar no mesmo pontinho, ó. Aqui pra trás da solinha, volto no mesmo ponto. Vou aqui no próximo, ó, aqui é só colocar em cada pontinho. Esse primeiro ponto, ele fica... Aí, é esse aqui, ó. Só vir aqui, puxa, volto no mesmo ponto, ó. É um ponto para cada pontinho. Vou no próximo, ó. Puxo, sempre volto no mesmo ponto. Ó. Vou aqui no próximo. E agora é só ir costurando, pessoal, até chegar aqui nesse pontinho marcado. Então, eu vou costurar até chegar aqui e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, costurei, né, do jeitinho que eu mostrei pra vocês. E chegando aqui, ó, no mesmo pontinho que a gente costurou o último ponto, volto aqui, ó. E agora, a gente vai fazer o arremate aqui dessa linha. Então, eu pego aqui essas alcinhas aqui, ó. Puxo. Ó. Na mesma alcinha, venho aqui e passo a agulha aqui por dentro, formando um nozinho, ó. Aperto. Aí, agora, eu vou passar essa linha aqui, nessas alcinhas, para ela vir pro centro da solinha e depois ser colada na solinha de feltro ou de EVA, aí não vai soltar, ela não vai sair, não vai desmanchar o nosso trabalho. Ó, agora é só cortar aqui a pontinha. Aí, eu cortei aqui a pontinha, pessoal, ficou desse jeitinho. Agora, a gente vem pra essa outra pontinha. Vamos colocar a linha aqui, a agulha na linha que a gente deixou, né? E vamos costurar aqui nesses 6 pontinhos que a gente marcou, costurar aqui essa ponta. Do mesmo jeitinho que a gente costurou aqui, vamos costurar essa. Depois, a gente vai colocar nessa outra aqui a nossa linha, né? E vamos costurar essa pontinha aqui nesses outros 6 pontinhos aqui do outro lado. Do mesmo jeitinho que a gente costurou aqui, vai costurar essas outras pontinhas aqui. Então, como eu já mostrei pra vocês como que costura, vou costurar aqui essas duas pontinhas e volto pra mostrar pra vocês essas outras duas. Aí, aqui, pessoal, costurei essas outras duas pontinhas. Agora, a gente vai colocar aqui a agulha nesse outro aqui, nessa outra pontinha. E vamos costurar essa parte aqui nesses 7 pontinhos aqui marcados. E essas pontinhas que estão aqui, pode deixar elas aqui pra cima, que depois a gente volta com a agulha, coloca nelas e coloca elas pra trás pra fazer o arremate. Então, do mesmo jeitinho que a gente costurou essas outras pontas, vamos costurar essa pontinha aqui, nesses 7 pontinhos marcados. Aí, aqui, pessoal, costurei, coloquei a pontinha e cortei. Agora, a gente vai fazer assim, ó, com essas pontas de linhas que estão aqui, ó, nós vamos colocar a agulha nelas, vamos colocar elas aqui pra trás da solinha, ó. Vamos colocar elas aqui pra trás e vamos arrematar igualzinho a gente arrematou essas outras pontinhas. Deixa eu só passar aqui nessa outra alcinha, ó. Ó, do mesmo jeitinho que a gente arrematou as outras pontas, vamos arrematar essas outras pontinhas que estão sobrando aqui. Agora, a gente passa aqui nas alcinhas, igual as outras. Ó, passa aqui. Corta a pontinha, depois coloca a agulha nessas outras aqui, essas duas verdes.
passo elas aqui pra trás e arremato igualzinho a gente arrematou essa. Então, eu vou arrematar essas outras duas pontinhas e volto aqui pra gente costurar o último lado. Aí, aqui, pessoal, já arrematei todas as pontinhas, ficou assim. Esse lado aqui, pessoal, que a gente vai costurar agora, ele não ficou com nenhuma pontinha de linha. Então, vamos pegar um pedaço de linha, colocar aqui na nossa agulha e vamos costurar aqui essa outra parte nesses 7 pontinhos. Retiro aqui, venho aqui, ó. Vou pegar desse jeitinho aqui. Ó. Puxo. Aí, eu deixo um pedacinho pra mim arrematar depois aqui. Coloco a agulha aqui nela, nessa pontinha e arremato. Volto aqui no mesmo ponto, ó. Volto no mesmo ponto, agora já vou no próximo ponto. Por enquanto, aqui fica meio folgadinho, só vai ficar apertado depois que a gente arrematar essa outra pontinha. Ó, agora é só ir costurando igual a gente costurou as outras, né? Ó, vem aqui, aperto, volto no mesmo ponto. Ó. Aí, já vou no próximo ponto. E vou costurar até chegar aqui. Chegando aqui, arremato essa pontinha, corto, depois volto, coloco a agulha nessa outra pontinha que a gente deixou, arremato ela igualzinho a gente arremata as outras pontas, e vai estar costurada aqui a nossa sandalinha. Então, eu vou costurar aqui, pessoal, e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já costurei todas as pontinhas aqui da sandalinha, tá desse jeitinho. Agora, a gente vai unir uma solinha na outra. Então, nós vamos pegar a solinha de feltro ou de EVA, do que vocês preferirem, e vamos colar aqui, ó. Essa solinha que a gente vai colar tem que ser menor do que a solinha de crochê. E depois, pessoal, a gente vai pegar a outra solinha, aquela que tem 2 carreiras formando a última carreira, e vamos colar uma solinha de feltro nela também. Tô colando 2 solinhas porque meu feltro é bem fininho, aí eu colo uma nessa e uma nessa. Se vocês forem colocar EVA, uma solinha de uma coisa, de alguma outra coisa mais grossinha, aí precisa só de uma. Tô colocando 2 porque o meu é muito fininho. Então, vou colar aqui, pessoal, essa solinha e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já colei as minhas solinhas, né? Agora, a gente vai colocar uma aqui em cima da outra. Se vocês quiserem, já pode colar. As minhas eu não colo, porque se ficar torto, aí eu desmancho, né? E depois faço de novo. Ó, vejo se tá certinho, ponto com ponto. Dou uma verificada se não vai ficar torto. Agora, eu vou pegar aqui, ó, as 2 alcinhas do ponto dessa solinha de cima, com as 2 alcinhas do ponto da carreira que tá no meio, com as 2 alcinhas da última carreira, ó, as 2 alcinhas do ponto da última carreira. Pego desse jeitinho. Pego a minha linha, puxo, venho no pontinho do lado, ó, pegando aqui da parte de baixo da solinha, pegando as 2 alcinhas do ponto, ó, desse jeitinho aqui, puxo. Agora, eu vou amarrar. Mais um nozinho.
Vou puxar essa pontinha e esconder ela aqui entre as solinhas. Ó. Escondo aqui ela entre as solinhas e agora venho no mesmo pontinho que eu puxei a linha aqui pra amarrar, sempre pegando as duas alcinhas assim, ó. E vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Ó. Faço o ponto baixíssimo, vou no próximo. Não vamos pular nenhum ponto, ponto sobre ponto, né? Não vamos fazer também nenhum aumento. Em cada pontinho, vamos fazer um ponto baixíssimo, ó. E vai ficando desse jeitinho aqui, pessoal. Aí, nós vamos fazer a volta todinha até chegar aqui nesse pontinho aqui, ó. Um pontinho antes do primeiro ponto que a gente fez. Então, vou fazer aqui toda essa volta e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, uni aqui uma solinha na outra, fiz a volta todinha. Chegando aqui, falta um pontinho pra chegar no primeiro ponto que a gente fez. Então, eu corto a linha, puxo e vou colocar aqui nessa pontinha a agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, pessoal, aí a gente vai vir aqui, ó, no primeiro ponto que a gente fez e vamos passar a agulha aqui, ó, por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto. Puxo, venho aqui entre as duas alcinhas do último ponto que eu fiz, coloco aqui pra trás da solinha e puxo. Ó, formamos aqui o nosso último ponto. Agora, a gente vai arrematar aqui essa pontinha de linha, ó. Pego aqui desse jeitinho, faço aqui um nozinho, aperto, venho aqui no próximo ponto e vou fazer aqui outro nozinho, ó. Aperto. E agora, vou aqui passar entre os pontos essa pontinha de linha. E agora, é só cortar aqui o restante. Aí, aqui, pessoal, depois de cortar a pontinha, né? Olha como que fica. É só vocês virem agora com a mão e modelar assim. Aqui, se tiver apertado, vocês dão uma puxadinha assim, pra dar uma esticadinha, ó. Aqui também. Que é pra modelar, ó. Se vocês tiverem também o pezinho de molde, o meu já tá todo rachado, ó. Mas tem aqueles pezinhos de molde, é só vocês colocarem aqui e deixar de um dia pro outro, que quando vocês tirarem já tá bem modeladinho. E esse ponto ele deixa bem firme, então não precisa passar nenhuma misturinha que ele já fica bem firmezinho. Aí, pessoal, caso vocês forem colocar velcro, igual eu coloquei aqui, vou mostrar aqui o tamanho do velcro pra vocês. Aqui, pessoal, essa parte aqui é aquela mais macia, aqueles que tem o pelinho mais macio. Eu sempre coloco ele um pouquinho maior do que o outro, ó, tá medindo aqui 4 centímetros, que vai ser, aqui vai ficar aqui na parte de dentro da tirinha, ó. Aí, quando vocês colarem ou costurar, deixa uma pontinha aqui sobrando, ó, não vão colocar ela aqui na pontinha. Deixa uma pontinha aqui sobrando, ó. E depois, colar essa outra parte aqui, que é aquela que tem o pelinho mais durinho, ó. Deixa eu medir aqui pra vocês verem. Ó. 3 centímetros. E de largura aqui, pessoal, vocês podem cortar ele da largura, se vocês quiserem um pouquinho mais largo, pode ser também, só que não tanto pra não passar aqui da largura da tirinha. Que tá medindo quase 1 centímetro
de largura aqui. Aí, depois é só colar essa parte aqui, ó. Aqui pode colocar na pontinha e ela passa um pouquinho mesmo aqui pra essa parte, né? Pra cá. Ó, desse jeitinho aqui, colar ou costurar. E depois de colar e costurar, pessoal, vamos pegar o sapinho. Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, que eu ainda vou gravar ainda essa carinha aqui do sapinho, mas não vai demorar, rapidinho eu já posto aqui, igual eu fiz lá da sandalinha da girafinha. Postei primeiro a base e depois eu fiz o vídeo da girafinha. Aí, aqui vou fazer a mesma coisa, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, aí fica ruim, né? Um vídeo muito longo. Então, vou gravar o vídeo aqui da carinha do sapinho separado. Depois, é só vocês colarem aqui, ó. E vai ficar assim, pessoal, a sandalinha de sapinho, com velcro, ó. Fechadura em velcro. E, então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que sempre que eu puder vou responder. Não esqueçam, né, quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também, comentários para ajudar aqui o canal. Beijinhos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.